Oi pessoal, aqui é Daniela Echevarria e hoje eu vim aqui para falar da educação infantil e homeschooling no podcast que mais cresce no Brasil. Você está no podcast que mais cresce no Brasil. Fala galera, hoje eu tô aqui com a Daniele, que é uma sulista que foi parar no Rio de Janeiro e agora tá em Amazonas. Pois é, ela é pedagoga, alfabetizadora e professora. A gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre a educação brasileira, infantil, e também a gente vai abordar alguns pontos sobre o homeschooling, o tão famoso e falado na internet homeschooling. A gente vai ver qual é a visão dela sobre isso. Daniele, fala um pouquinho para o pessoal aí saber da tua história, a tua experiência com os índios também. Fala um pouquinho aí de você. Olá, então, como já fui apresentada, né, me chamo Daniele. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santana do Livramento, e eu residi lá até os meus 17 anos, né? Quando mudei foi porque precisava, né, e queria, era um desejo do meu coração de avançar nos estudos, mas por uma série de fatores, né, naquela época a educação não era tão popular como é hoje, tinha apenas uma faculdade particular na minha cidade, a qual os meus pais não poderiam pagar, né? Então, acabei tomando a decisão de ir embora para o Paraná, onde uma tia minha residia, prestei vestibular, passei e me aprofundei, né, na carreira do magistério, que foi sempre um desejo do meu coração e aconteceu de forma muito natural na minha vida, né, porque eu sempre frequentei escola pública, mas já no ensino médio eu sabia muito bem o que eu queria, e então eu prestei uma prova para entrar no colégio que tinha o curso normal, né, no ensino médio, e fui agraciada por Deus, passei, cursei 4 anos de período integral, com 6 anos de aplicação de estágio direto na rede pública da minha cidade, e logo em seguida, então, fui para o Paraná, né, onde tive diversas experiências, e onde eu acredito, assim, que Deus trabalhou muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e hoje estamos aí, né? Bom, você teve um tempo que você trabalhou com alfabetização em território indígena, né? Conta um pouquinho aí, como que foi essa experiência? Isso. Essa experiência é uma das mais marcantes da minha vida. Eu já casada, né? Meu marido é militar. Eu sei que o público é cristão, então eu vou dividir com vocês uma revelação que eu recebi, que foi como tudo começou, né? Eu frequentava os cultos, familiares que a gente fazia em casa, e um dia um irmão que já faleceu disse assim: Olha só, Deus mandou te dizer que vai te mandar para uma terra muito longe, mas é lá que ele quer que vocês estejam, que é lá que ele vai honrar vocês, é lá que ele vai trabalhar na vida de vocês, profissional, enquanto casal. E eu confesso que eu fiquei, né, um pouco assustada, mas falei, amém. E 2 semanas depois, saiu a transferência do meu marido para Tabatinga, no interior do Amazonas, a mais ou menos 6.500 quilômetros de onde nós estávamos, e assim, uma cidade que inicialmente, né, um desafio que dava medo, porque quando chegaram para me dizer sobre a cidade, para me falar sobre a cidade, a primeira coisa que diziam era, olha, só chega de barco ou de avião. Eu falei, Senhor, mas amém, né, eis-me aqui. E realmente, assim, foi uma das coisas mais surpreendentes, assim, da minha vida, né? Foi o que eu costumo dizer que eu aprendi em 3 anos, na prática, o que eu não aprenderia durante 4 na faculdade. Foi o primeiro contato direto que eu tive com a educação indígena, porque no tempo que eu fiz faculdade, eu me formei em 2009, e eu não tinha, na grade da minha faculdade, não tinha no curso de pedagogia ainda a educação indígena. A gente estudava educação indígena apenas como uma modalidade da educação, como outra, né, como outra modalidade qualquer, como
educação de jovens adultos, educação especial. Então, eu não tive nenhum tipo de aprofundamento, né, nessa área. E chego em Tabatinga, né, a grande maioria da população é indígena. Fui agraciada inicialmente com uma vaga, né, no município para trabalhar com educação infantil. Fui muito feliz, né? Inicialmente aquele sentimento de medo, porque a gente tem as etapas, né? A gente tem a questão da dificuldade física, que é se locomover até o local, muitas dificuldades que eu posso até contar mais para frente. Aí depois tem a dificuldade cultural, porque por ser um público majoritariamente indígena, eles são muito reservados, né? Eles são bastante fechados na cultura deles. Então, quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eles perguntavam era: quem é essa branca? Quem é essa branca? E assim, foi uma experiência que, né, eu falei: não é possível. Eu tenho um motivo para eu estar aqui, eu acredito que Deus me trouxe aqui por algum motivo, e eu vou dar tempo ao tempo, né? Pedir para Deus me capacitando para ver o que realmente eu tenho como exercício nessa escola, né? E o terceiro, acho que a própria dificuldade de mobilizar a comunidade, né, para estar ali com a gente, enfim. E eu vou pontuar um pouquinho da educação indígena antes para falar sobre essa minha experiência. Eu acho que a educação indígena, ela houveram muitos avanços, tanto na questão da formulação de leis, assim, sabe, quanto na própria parte administrativa, de gestão, né, de responsabilidade da educação indígena. Porém, eu acho que não se estruturou um sistema que atenda, sabe, as reais necessidades educacionais daquele povo, tipo, levando em consideração e respeitando o modo de vida deles, a cultura deles, que é muito diferente da nossa, né? Sim. Não leva em consideração a singularidade do povo indígena. Então, ou talvez eles não tenham sido ouvidos ainda, né, pela pessoa certa, porque, assim, eu me lembro já quando eu estava lá como pedagoga em uma escola em 2015, que as autoridades indígenas, né, no caso, o cacique, ele ia muito a Manaus, ele ia muito a Brasília ter reuniões com o governador e com a então presidente Dilma, né, respectivamente. Mas eu acredito que sempre faltou, sabe, uma pessoa, vou usar um termo entre aspas, sensível, né, num cargo estratégico para dar atenção a esse assunto, né? Então eu chego numa educação indígena que não é vista nem pelas próprias pessoas que moram naquela cidade, mas que não são indígenas ou, né, que eu acho que até pode ser até um equívoco falar, provavelmente lá a maioria das pessoas são descendentes direto de indígena, né? Mas para a Sim. gente ver que as pessoas que moravam na cidade já não tinham o mesmo olhar do que as pessoas que moravam na comunidade indígena. Então imagina para a gente que vem de fora, né? É uma coisa muito louca assim. Então eu chego, né, enfrentando os problemas de sala de aula e também de coordenação, porque eu trabalhei tanto na sala de aula quanto na coordenação. E a sala de aula é fascinante, é o meu chão, né? É onde eu acho que eu domino, é onde eu tenho experiência, mas eu ganho experiência a cada dia e sempre me coloco assim nesse lugar de humildade, porque embora a gente não tenha essa noção, a gente aprende demais com as crianças. Imagina crianças com outra cultura, né? Eu acho que a educação infantil, agora voltando ao que tu me perguntou inicialmente, né, também levando para uma visão um pouco mais cristã, eu tenho muito firme assim, né, o meu princípio e eu sempre que estou lidando com as crianças, tanto na prática, né, quanto na teoria ali no lugar de uma profissional articuladora que coordena os trabalhos, eu tenho muito em mente o Provérbios 22, né? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho, ela não se desviará. E é fantástico, assim, porque eu acho que a educação infantil é um terreno muito fértil. É a etapa da Sim. educação que compreende as crianças de 0 a 5 anos, né? A gente tem essa divisão dentro da educação infantil, que de 0 a 3 é creche e a pré-escola é 4 e 5.
Então, assim, é o terreno ideal para a gente trabalhar valores com as crianças. Mas como trabalhar valores com as crianças que têm os valores tão diferentes dos meus? Então, Pois é. isso foi o grande desafio, né? E é aí que eu falo que eu aprendi na prática o que talvez eu não aprenderia, né, durante a faculdade inteira. Ô, Dani, você falou de educação infantil e a gente vê que o professor, mais especificadamente o pedagogo, né, de um tempo para cá, Uhum. ele vem se tornando também parte de um articulador social, quer queira para o bem ou para o mal, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas ele vem Sim. tomando essa participação da transformação também da mentalidade das crianças. Se tratando daquela galera que está estudando pedagogia, que é um público majoritariamente feminino, né, e tem esse pensamento cristão e tal, como você acredita que elas podem fazer algo de relevante para a sociedade, é claro, de uma forma muito profissional, mas também com o pensamento cristão dentro de sala de aula? Eu quero dizer o seguinte: as escolas hoje, claro que o Brasil é um país muito grande, muito misto, mas elas vão viver, a escola vai viver certas, inúmeras interferências do meio onde ela está. A gente pode listar, por exemplo, escolas que estão em situações de você mesmo falou aí, escolas que estão no meio indígena, mas a gente pode falar, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, escolas que estão ali no meio de comunidade, que está diretamente ligada com as questões dos baile funks, né, da venda de drogas, esse tipo de coisa. Então, assim, a criança está envolvida nesse meio. Como que a professora que está chegando agora, saindo da faculdade, que está cheia de ideias, pode começar a implantar na criança, talvez, um sentimento de responsabilidade, mesmo eles sendo muito novos, com a perspectiva cristã de certo ou errado, se assim, nesse sentido, espero que você tenha entendido a pergunta. Sim, vamos lá. Vou tentar responder e qualquer coisa tu pode me chamar e redirecionar a pergunta para ver se eu entendi direitinho. Show de bola. Bom, primeiro, a educação infantil é uma etapa da educação que ela é tão séria quanto as outras, como a educação de ensino fundamental, né, ensino superior, claro, cada um a seu tempo, sem dúvida nenhuma, mas só para equiparar a educação infantil, né, como Com certeza. uma etapa de educação que tem a sua estrutura, que tem as políticas próprias para isso, que tem o seu planejamento, né? E para os professores que chegam agora, eu diria o seguinte: primeiro, educação infantil é uma parte fascinante da educação, sabe? A gente com facilidade se apaixona, a gente se apaixona a todo momento, mas a gente tem que ter muito em mente, assim, a gente tem que ter o foco muito grande, qual é o nosso papel ali, né? Como eu disse, a educação infantil, ela tem uma organização, ela tem leis próprias, né? Ela tem um Sim, currículo próprio, e se a gente levar essa intencionalidade, tanto da parte teórica quanto à parte dos valores cristãos, eu acho que é um casamento que dá muito certo. A educação infantil, isso eu tenho certeza, né? Ela é dividida em 4 pilares. E esses 4 pilares da educação infantil, se não me falha a memória, um deles é aprender a conviver, né? Eu acho que é aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a ser. Então, olha só, a gente tem 4 pilares na educação infantil que nos permitem fazer um trabalho de orientação às crianças, né? Sempre trabalhando valores ligados ao certo, ligado ao que é errado, ao que seria legal. Quando eu digo que a gente tem que aprender a conviver, eu tenho que ensinar o meu aluninho que ele tem que saber a dialogar, ele tem que saber ser solidário, ele tem que ser compreensivo. Eu posso trabalhar dentro desse pilar os laços afetivos, né? Quando eu falo que o meu aluninho, por uhum, exemplo, tem que aprender a fazer, né? É onde a gente entra com o planejamento das atividades, né? E a criança vai trabalhar a criatividade, vai trabalhar a solução de problemas, mas eu também tenho o aprender a aprender, né? Que no caso é o desenvolvimento do senso crítico. Então, eu posso, aí dentro do aprender a aprender, levar a criança a tomar suas próprias conclusões.
E aí que entra essa nossa intervenção, né? Porque ali, enquanto eu estiver trabalhando com a criança, os objetivos propostos, né, dentro dos quatro, baseado nos 4 pilares da educação infantil, eu vou ter um terreno, eu vou ter um espaço para mostrar para eles quais são as coisas certas e quais são as coisas erradas. É óbvio que quando a gente chega, né, por exemplo, numa escola de comunidade e quer colocar valores cristãos, a gente encontra uma barreira muito grande. Eu já passei por isso. Inclusive, Claro. inicialmente, eu chegava já, eu sou cristã. Hoje, né, eu acho que eu orei muito para Deus e Deus tem falado muito comigo assim: deixa o teu trabalho falar por ti, deixa a tua postura falar por ti. Porque muitas pessoas ainda, Isso aí. parece ainda, né, que é uma palavra muito forte, assim, mas ainda tem o preconceito religioso. Existe o preconceito religioso. Então, quando tu e se Certamente. apresenta como evangélica, as pessoas, né, automaticamente fazem uma leitura. Ah, é a menina que ela é fanática, é a menina que. Enfim, né, várias coisas que a gente sabe aí que eu acho que não valem a pena nem trazer para essa reflexão. Mas eu já tive uma situação muito triste, eu falo por conta disso, né? Vou contar rapidamente o que aconteceu, só para entender, né, como que foi, como que eu fui construindo essa postura um pouco mais reservada da minha fala, né, da minha colocação enquanto cristã, e fui colocando isso muito mais nos meus valores em sala de aula. Certa vez eu estava dando aula numa escola particular, né, e todo mundo sabia que eu era cristã, já tinha falado isso, e uma das práticas que eu tenho quando eu estou alfabetizando, né, eu sempre faço roda de leitura. Então, todos os dias, né, e eu acho que assim, para envolver eles, porque eu acho que assim é a fase que a gente tem que despertar, sabe? Despertar ou ensinar a ter interesse pelos livros, pelas histórias. E Sim. eu fazia essa roda de leitura e cada aluninho podia levar uma historinha num dia que eu ia fazer a leitura para eles. E eles brigavam, né? Cada dia um queria levar um livrinho. E um belo dia, uma aluna levou a Bíblia Ilustrada. E aí pedi para que ela escolhesse uma historinha, né? Fiz a leitura da historinha do Adão e Eva, né? Do Paraíso. Aí qual não foi minha surpresa que eles leram a história, a aula continuou da forma que deveria, né? Que era a forma correta. Diariamente a gente tinha, né, uma rotina. Ok. Uhum. No outro dia eu fui chamada na direção da escola. Falei, gente, o que será que aconteceu, né? Fui, chego lá, minha surpresa, minha chefe me dizendo que um aluno meu não estava mais comendo maçã porque eu tinha dito que a fruta proibida era uma maçã. Então, olha como as coisas são assim, né? Como esse preconceito, ele modifica as coisas. Porque aí eu tive que falar para ela, né? Olha só, justamente por eu ser cristã, eu jamais diria para um aluno que a fruta proibida é a maçã. Porque É, não tá porque escrito a isso, né? maçã é uma fruta que a gente pode até dizer que ela foi erotizada, né? A maçã, o fruto proibido. Mas eu jamais É. diria para uma criança que a fruta proibida é a maçã, porque eu sei que não é. E eu respondi, né? Enfim, a direção da minha escola, tive que chegar na sala, né? Fazer toda uma orientação novamente por uma coisa que foi distorcida. Então, assim, fatos como esses acontecem muito, né? Então, por isso, eu hoje tenho uma postura um pouco mais reservada quando eu chego no grupo de colegas, eu faço questão de dizer que eu sou cristã, mas assim, eu Sim. procuro colocar isso mais na minha prática, sabe? Dani, agora falando um pouquinho, entrando um pouquinho numa área mais Uhum, técnica, né? Como que você vê a ascensão do homeschooling? Porque eu tenho assim, tem um debate filosófico muito grande dentro de mim, mesmo eu não sendo pai, sim. que é, eu acredito, eu posso estar errado, tá? Eu tô falando que eu posso estar errado, mas eu acredito que a educação, né, principalmente a parte eu não vou usar a palavra ideológica no mau sentido, mas assim, a formação do imaginário da criança, a construção da criança, tem que ser, ao meu ver, tá? E posso estar errado, função e direito dos pais, entende? Agora,
como que a gente concilia esse suposto direito que os pais têm de influenciar, de certa maneira, os seus filhos, influenciar no bom sentido, quando diz respeito com o choque da educação tradicional. Por quê? O argumento que se levanta do pessoal que defende a prática do homeschooling é a ideia de que a educação brasileira é ruim, né? Então, essa bandeira não, a educação brasileira é ruim, então eu vou educar os meus filhos por conta própria. Mas aí a gente vai ter uma outra parte, que eu vou dizer assim, seria, né, supostamente o pessoal mais técnico dizendo que não, porque o pai e a mãe supostamente não teriam formação para ensinar a criança e tal, que é um ponto que tem que ser ouvido sim. Entende? Eu acho que é um argumento que pode não ser o melhor, mas é um argumento válido, né? A gente não sabe até que ponto o pai pode realmente ensinar a criança ou não. A questão é que eu acredito que é uma tendência esse movimento crescer, porque já é uma tendência mundial, a gente vê isso na Europa, a gente vê isso crescendo principalmente nos Estados Unidos, agora que a gente tem esse governo mais aproximado com isso lá, pode chegar no Brasil nas regiões mais desenvolvidas. Então, eu queria saber de você, o que você acha, como que deveria ser assim, o posicionamento, vou tentar aqui, é uma metáfora, tá? Mas o posicionamento perfeito entre o homeschooling e a parte da criança na escola, porque a gente sabe que, embora o pai defenda que no homeschooling ele vai poder ensinar o filho dele, ele vai poder, né, fazer ali, mas tem a parte da questão social da interação com a criança que é muito grande. Porque um dos grandes problemas que a gente vê na escola, acredito eu, são o fato de que hoje poucos filhos, eles tendem a ser um pouquinho mais, não sei se a palavra é mimados, e quando chegam na escola, a gente tem que lidar com esse tato de ensinar que a criança, não, isso aqui é do outro, esse espaço é do outro, tem que respeitar o espaço do colega e tal, tudo mais, coisas que eu acredito, eu posso estar errado, que eu acredito que não vão ser muito bem trabalhadas no homeschooling, porque a criança não vai ter a noção de dividir nada com ninguém, entende? Então, assim, como deveria ser o pensamento do pessoal que defende o homeschooling, mas como assim, uma posição mais sensata entre o homeschooling e a educação tradicional para esse pessoal, assim, uma posição sensata. Bom, vamos lá. O homeschooling realmente, ele é muito comum nos Estados Unidos, né, países da Europa, na África do Sul, Rússia, ele é muito forte, né? Porém, ele ainda é pouco popular no Brasil. Inclusive, até o ano passado, ele não era permitido, ele não era previsto na lei, né? Até o ano passado, os pais poderiam ser julgados, enfim, condenados por abandono intelectual, caso a criança ela não fosse, né, incluída numa escola regular. E o que acontece? Eu acho que eu começo pontuando a principal diferença, né, para que fique bem claro que na educação escolar, né, a criança ela vai até a escola para aprender a matéria e os conteúdos básicos para a formação dela. No homeschooling, a criança aprende em casa, ela é ensinada pelos pais, né? Inclusive, os pais são responsáveis pelo cronograma, o que a criança vai aprender, quando a criança vai aprender, a didática que vai ser utilizada, né? Tem pais que usam, inclusive, os livros pedagógicos que são utilizados na escola regular também. O tempo, né? Que tempo que a criança vai estudar? Qual vai ser o tempo? Geralmente, né? Dá até para fazer um parênteses aí, que geralmente o tempo é menor, porque na escola a gente tem toda uma dinâmica, né? De intervalo para beber água, recreio, lanche, troca de cores, né? Aquela dinâmica de escola. Mas vamos lá. Toda a responsabilidade do aprendizado, do homeschooling, é integralmente da família, né? Que homeschooling é tradução, né, abrasileirada e educação domiciliar. Hoje, para mim, né, é muito diferente do que os pais do que a gente está vivendo, né? Porque hoje a gente tem uma necessidade da adaptação das aulas por conta, né, do Covid-19. Assim, só para, acho que é um gancho, né, só para concluir essa parte do que a gente está vivendo hoje, porque muitos pais podem confundir o que está se vivendo hoje com homeschooling, tá? São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Hoje, né, a gente tem essa adaptação das aulas que foi feita em função do vírus, que o mundo todo está convivendo, né, de uma forma
totalmente diferente. Eu acho que está buscando adequações, né? Explorando essas novas formas de se relacionar. E assim, a gente tem nesse cenário caótico, né? Cheio de incerteza, cheio de dúvida, a gente tem a rede escolar tentando cumprir o papel dela. O que é totalmente diferente de um homeschooling, né? Por quê? Porque o homeschooling, como eu já disse, é uma responsabilidade integral dos pais. E aí, a gente tem, né? Embora eu acredite, e acredito mesmo, tá? Participo dessa ideia que os pais têm o direito total de querer escolher os valores morais e éticos, né? Que vão pautar, que vão nortear a educação dos filhos como um todo. E aí eu incluo a educação escolar, Sim. né? Mas eu acho que a história do homeschooling ainda é muito prematura no Brasil. Porque, assim, a gente não tem, por exemplo, leis fortes que, sabe, que orientem, que deem um norte para o homeschooling. Se eu não me engano, hoje, a lei que prevê o homeschooling para que seja autorizado, os pais precisam apenas fazer um cadastro no Ministério da Educação e mandar carteira de vacinação, comprovante de residência, algum outro documento, mas que, na verdade, não está focado em momento nenhum na aprendizagem dessa criança. E aí, o que eu questiono, no caso, né, como disse, né, acredito que os pais têm total direito de escolher, né, esses valores que vão nortear, tanto éticos quanto morais, né, que vão nortear a educação do seu filho. Mas aí, atirar a criança da escola, do convívio social, e ter, no caso, né, a capacidade, vou usar esse termo, mas a capacidade, né, de realmente conseguir alcançar, né, a compreensão da importância e a dimensão que esse processo tem na vida das crianças, sabe? E eu acho que, assim, e mais do que isso, se esses pais vão ter condições de promover essa educação dos saberes científicos, de uma forma integral, né? Porque essas crianças no futuro, elas têm que estar preparadas e aptas, por exemplo, para concorrer a uma vaga no vestibular ou uma vaga no concurso público. E o meu medo é Sim. justamente esse. Eu acho que a história do homeschooling no Brasil ainda é muito prematura, né? E aí eu vou até te pedir desculpa porque eu não vou te dar uma resposta fechada, porque eu como professora, né, tenho a consciência da importância do trabalho, né, e eu me sinto até na obrigação de reafirmar isso, que a escola é uma instituição fundamental no desenvolvimento das crianças. Mas, por outro lado, a Sim, gente tem os sim. pais que têm total, né, direito de escolher como essa educação vai ser dada aos seus filhos. E hoje ainda, né, a gente tem essa possibilidade do homeschooling. Há um tempo atrás eu conversava com as minhas amigas, que eram cristãs também, e elas falavam, ai, o que eu vou fazer? São ideais muito diferentes dos nossos, né? Então, antigamente, por exemplo, se eu tivesse uma diferença, né, de ideias com a escola, eu sendo cristã e o meu filho estando numa escola regular, né, secular, eu pegava o meu filho e colocava numa escola cristã, que tivesse, né, valores cristãos, enfim. Sim. Hoje em dia existe essa possibilidade do homeschooling, que eu, repito, vejo com olhos de preocupação por ser, né, um movimento muito novo no Brasil. Dizem que uma média de Uhum. 7.000 famílias já praticam homeschooling, né, no Brasil. Porém, não existe ainda um tipo de avaliação para constatar realmente se isso é eficaz, se não é eficaz, como está sendo o processo de homeschooling. E essa é a minha preocupação, né? Se os pais conseguem, né, alcançar esse projeto como um todo, né? Que é nada mais, nada menos do que preparar, né, os nossos indivíduos serem seres críticos e prepará-los para um futuro, né? Um futuro no mercado de trabalho, um futuro na sociedade. E esse é o meu medo, assim. Mas não acredito e nem desacredito. Acho que é da consciência de cada um, embora ache que ainda é um movimento muito prematuro no Brasil. É. Eu vou concordar totalmente contigo, porque eu tive recentemente uma conversa. Eu tô ligado na cena, né? Porque eu sou um pouco Uhum, entusiasta do movimento, mas vamos explicar aqui um pouquinho pro pessoal. Então, eu participo de diversos grupos e tal. O que eu vejo é que, assim,
A galera que tá nesses grupos de homeschooling, eles têm uma coisa, algumas coisas em comum. Dentre elas, é um movimento extremamente elitizado, e eu não estou querendo entrar aqui em debate social, nada disso, mas assim, são famílias que têm condições, né, financeiras de aplicar nesse tipo de método, de bancar realmente. E não só financeira, tá? Tem recurso acadêmico. E aí uma colega chegou para mim para conversar, aí eu falei, e perguntou para mim o que eu acho do homeschooling e tal. Eu falei assim, cara, eu tenho a mesma opinião do homeschooling com relação à impressora 3D. Ela falou assim, ué, impressora 3D não tem nada a ver. Eu falei, não, eu vou te explicar. Assim, impressora 3D, você já ouviu falar em Sim. impressora 3D, né? Embora nunca tenha visto uma pessoalmente, eu já ouvi falar. Então, exatamente isso. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, impressora 3D eu acho uma parada muito maneira, mas para você fazer um copo na impressora 3D, você vai, para ele sair perfeito, são pelo menos 12 horas de impressão. Isso se você tiver todo o conhecimento para configurar a sua impressora, modelar o copo 3D no seu computador e ainda tem um computador potente para fazer essa renderização para jogar para a impressora. Fora o custo de luz que você vai ter por ter um aparelho por 8 horas ligado. Então, assim, é um negócio muito maneiro, mas não agora. Entende? Não é algo que você consegue colocar em todas as casas brasileiras. É muito mais fácil você ir numa loja e comprar um copo. Muito mais fácil e mais barato. Então, assim, o que eu quis mostrar para ela é que, de um lado, embora eu apoie muito a ideia de liberdade e tal, eu vejo que a galera que tem esse pensamento do homeschooling está muito influenciada pela politização, porque faz um link, ao meu ver, cego entre as escolas e como se o professor fosse um doutrinador maluco que, sei lá o que passa na cabeça do professor, que ele vai colocar na cabeça das crianças, o que não é verdade, né? Então, tem-se esse preconceito, vamos dizer assim, com a classe da educação. Não vou entrar nesse debate por que ou não, mas o que eu vejo é que, em contraste com uma família que pretende iniciar nisso, sem, cara, é o que eu quero dizer assim, é muito diferente você que tem lá a sua experiência acadêmica e formação, educar o seu filho em casa, com uma pessoa um casal que está começando isso agora, que, por exemplo, é um engenheiro e uma psicanalista, entendeu? Não tem Sim. nada a ver. Entende? É diferente se essa mãe fosse uma pedagoga, e se o pai, tudo bem, mas se essa mãe ou o pai tivessem uma formação de magistério. Em contrapartida, a gente vai ter uma escola onde vai ter lá um profissional, a pessoa querendo ou não ali um profissional que estudou para isso, e está sendo pago para não só explicar a matéria, como também dar conta do planejamento, porque eu vou falar uma coisa, isso é uma coisa que ocupa muito Com tempo dos certeza. professores, né? Essa parte de planejar a aula e tudo mais. Então, o que eu vejo a galera que é muito entusiasta disso não coloca na balança esse lado de planejar a aula, fazer a programação do estudo. E às vezes, assim, tem coisa que você tem que voltar à matéria. Não é todo mundo, cara, que tem esse dom, né, de ensinar a criança, porque demanda Com paciência, certeza. né? Então, assim, eu não sei como que vai se aplicar isso no Brasil. Nós somos um povo muito enérgico, né? Nós somos o povo mais técnico do mundo. Então, eu vejo também com certo, não vou dizer preocupação, mas eu vejo com certo realismo. Acho que, assim, é como eu falei da impressora 3D. Eu acho maneiro, mas eu acho que, assim, é para o futuro, cara, não é para agora. Entendeu? Eu acho que é algo. E, assim, é para um futuro, porque. E não é todo mundo que vai ter uma impressora 3D, assim como não é todo mundo que vai aplicar o homeschooling, por Exatamente. N motivos. Por N motivos. A criança pode não, né? A criança pode não se adaptar, o pai pode não ter saco, pode não ter estrutura, né? Estrutura de formar um planejamento, formar a educação, se preocupar com a criança e tudo mais. Então, assim, eu vejo que tem que ter uma certa cautela, né? Um movimento muito experimental, né? Para ainda se tomar partido, levantar a bandeira como se tivesse Isso, uma base concordo. formada, né? E eu fiz até, né, essa pequena comparação do que acontece hoje no mundo, porque muitas pessoas, eu li vários artigos dizendo, porque o homeschooling. Não, não é um homeschooling. Primeiro, porque o homeschooling, é um desejo que parte dos pais, né, de ensinar os seus filhos em casa. Porque a gente tem, é uma adaptação do que está Exatamente. acontecendo no mundo todo, né, os professores se desdobrando para tentar dar aula, para tentar fazer com que o conteúdo chegue aos alunos de uma forma que todos entendam, né? E então, assim,
já começa essa diferenciação, né? O homeschooling é desejo dos pais, mas todos vão saber aplicar esse homeschooling, né? Porque, como tu disse, o professor ele tem, né, uma formação para isso. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu estava em dúvida entre matemática, jornalismo e pedagogia. E eu falei, bem diferente um do outro, né? E eu falei assim, eu não quero É, aprender, eu não quero ser professor de matemática. Eu quero aprender como a criança aprende matemática, que é o papel do pedagogo, né? Então a gente, além de ensinar o conteúdo, a gente se preocupa em como a criança aprende aquilo. A gente tem um trabalho de planejamento que nos toma muito tempo, como tu mesmo já disse, né? A gente é preparado para isso. E essa é a grande questão para mim hoje no homeschooling. Pode ser que dê certo, eu concordo totalmente contigo quando tu diz que é um movimento mais elitizado, porque aqueles pais que não são especialistas em alguma matéria, eles simplesmente pagam um professor que vai lá dar aula e ok, né? Mas e os que não são? A gente tem é. visto hoje, né, que os próprios pais estão com dificuldade de passar o conteúdo para os alunos. Sem falar que a gente também tem essa questão de hoje os pais estão vendo a dificuldade dos alunos, dos seus filhos, né? Hoje, né, tem o homeschooling numa situação de pais que são mais elitizados, que têm, né, um pouco mais de conhecimento a nível de formação acadêmica, mas a gente também tem muito provavelmente crianças, né, que não precisam de uma intervenção, de um psicopedagogo, de um fonoaudiólogo, né? E aqueles que precisam? Quando os pais estiverem no homeschooling, eles vão saber como lidar com isso, eles vão ter a consciência de encaminhar para um profissional, eles vão saber montar uma equipe, né, de trabalho, uma rede de ajuda para que essa criança alcance o desenvolvimento dela no nível assim mais elevado. Então, assim, é uma série de coisas que eu acho que devem ser pensadas, devem ser discutidas e talvez não tenham sido ainda, porque realmente esse movimento é novo no Brasil. E eu acho assim que ele merece sim atenção, ele merece ser discutido, ele merece ser pensado, e eu acredito que ele mereça também leis mais rígidas em relação a isso, né, para que simplesmente alguns pais não tirem os filhos da escola e ao mesmo tempo neguem a eles o direito à educação. É perfeito, né? E lembrando que, assim, não é uma crítica, são perguntas que realmente têm que ser levadas ao debate, porque Claro, com isso tem que certeza. ser pensado, cara. Né? Não adianta tu tomar, vou levantar a bandeira aqui, né, no escuro e amém. Agora, o Dani, voltando um pouquinho para a questão Uhum. de indígena, eu sei que a gente destoou um pouco aqui, mas voltando um pouquinho, eu tenho muita gente que segue, uma boa parte, muita gente não, mas boa parte da galera que segue é muito ligado com as causas de missões, esse tipo de coisa, e nunca teve um contato real com a cultura indígena. E outra parte que me segue também tem, né, o seu pensamento muito fechado com relação à classe indígena, aquele Sim. pensamento que eu imagino que você já sabe qual é, né? Então, aquele pensamento bem duro, tipo, não, índio, não, pô, pra quê? Não sei o quê, tem que acabar mesmo. Tem Uhum. gente que pensa dessa maneira. Não caber no critério aqui de falar, não, cara, você tá errado, eu não vou entrar nesse debate, mas a questão é a seguinte: os pontos que você queira enumerar para a pessoa que quer trabalhar nesse campo, porque acredito eu que isso não é um espaço fechado apenas para professores. Eu acho que o espaço indígena ele é carente de muitas coisas, imagino eu, né? Sim. De diversos profissionais dos mais tipos, né? Então, a pessoa que talvez queira iniciar esse trabalho indígena, o que ela precisa saber assim para entrar na cultura desse povo, para entender um pouquinho como que funciona? Se é que você Sim, poderia dar claro. uma dica assim? Então, aí eu falo da minha experiência, né? Vou usar a minha experiência. Realmente, o povo Claro. indígena, ele é um povo mais fechado, né? É um pouco mais difícil de penetrar na cultura deles. Como eu disse inicialmente, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles queriam saber quem era a branca, né? A branca, no caso, era eu. Quem é essa branca? Quem é essa branca? Eles perguntavam. E, como eu disse, né? Naquele momento, eu parei e pensei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou continuar? Se eu vou continuar, eu tenho que ser persistente, né? E aí,
Eu fui aos poucos, mostrando para eles, com todo carinho, com todo cuidado, eu estava ali para somar com eles. Porque, embora eles ainda sejam muito tradicionais, e aí eu até posso fazer um link, porque com a educação, que é o que a gente está falando, porque eu entendo os indígenas que são mais velhos, né? Eles não tiveram uma educação que levasse eles a pensar, a serem críticos, né? Então, o que eles aprenderam é aquilo e ponto, é o povo deles e ponto, né? A verdade que é dita ali nas comunidades, né? Pelos caciques, pelos líderes, enfim. Aham. O fato é que, embora, né, eles não sejam de demonstrar muito afeto, eles desenvolvem sim o afeto pela pessoa. É só a gente saber mostrar, né, que está ali para somar. Eu acho que a pessoa, quando ela vai para uma área indígena, por diversos motivos, seja para fazer missão, seja para dar aula, para coordenar uma escola, ela tem que ir com o coração aberto, né? Porque ela vai encontrar muitas dificuldades e a primeira dificuldade é a física. Assim, no meu caso, por exemplo, e acredito que quem vai fazer missões, às vezes vai até para mais longe, né? No meu caso, chegar até a escola onde eu Uhum. trabalhava era um desafio. Eu tinha que ir de moto, e a primeira vez que eu fui, é muito engraçado, vou contar essa história rapidinho. A primeira vez que eu fui, eu pedi para o meu marido me levar, porque eu não conhecia, era uma comunidade um pouco mais afastada da cidade, e estava chovendo. Então a gente foi atravessar de moto, né, a pontezinha que tem lá da cidade para as comunidades indígenas, e a gente caiu, porque chovia muito, não tinha asfalto, era uma lamaceira, e foi ali realmente meu primeiro obstáculo, né? A dificuldade física, de locomoção. Como eu vou chegar nessa escola todos os dias quando meu marido não estiver comigo? Sem falar que tem épocas que, dependendo da localização, né, da comunidade, o rio sobe e a estrada vira rio. A gente tem que pegar, por diversas vezes peguei a minha moto, deixei na beira da estrada, peguei uma canoa, atravessei e voltava da escola às 10h30 da noite sozinho, na canoa. Às vezes era eu e o canoeiro que tinha 10 anos de idade, né? Começa pela dificuldade Gente, física, né? A gente tem que ir assim, com a mente muito aberta, com um objetivo muito grande, porque a primeira dificuldade já é chegar, geralmente, né, a essas comunidades. Depois tem a questão da diferença cultural, que é gritante. É gritante. Para te ter uma ideia, quando eu cheguei lá, eles têm a língua materna deles, né, que é a comunidade ticuna, então eles falavam em ticuna para que eu não entendesse o que eles estavam falando. E eu ficava assim, Jesus, o que será que eles estão falando de mim? Será que eles estão falando bem? Será que eles estão falando mal? Porque a gente nunca sabe, né? A forma deles, enquanto eles gostam de ti e enquanto eles. não, depende da frase, né? Porque assim, eu já falei pra você que eu sei Ah, duas é? frases Tu em sabe? ticuna. Ah, tá. Eu Então, sei, pô. frases completas eu não sei, tu tá melhor do que eu, então. Eu sei palavras soltas. Não, pô. Então, aí a gente tem essa questão da diferença cultural, que é gritante, né? Porque já assim, vai parar na frente da comunidade indígena, eles já vão te enxergar como diferente, né? E, e, e aí, Claro. conquistá-los, né, leva tempo, conquistar a confiança deles leva tempo. E aí depois, né, tem a dificuldade de tu conseguir mobilizar a comunidade, né? Porque às vezes tu tem, por exemplo, eu tinha um grupo lá de 25 professores, 5 me recebiam super bem, 5 me olhavam desconfiados e os outros 15, tipo assim, tá, tô levando, né? Então, eles são pessoas que inicialmente o contato com eles é um pouco difícil, mas depois eu sou suspeita para falar, sabe? Porque quando eu saí de lá, eu lembro até hoje, né, que tinha chegado o tempo do meu marido ir embora e meu contrato tinha acabado. E eu falei que eu vinha embora. E o cacique chegou e disse assim, professora, se a senhora quiser, a gente faz um abaixo-assinado para o governador recontratar a senhora
Então, assim, eles acharam que eu estava indo embora porque o governador tinha, porque tinha acabado o meu contrato e o governador não queria me recontratar, né? E a forma deles, eles são super articulados, né? Então, eles faziam abaixo-assinado, reivindicando várias coisas. E eu achei muito fofo, porque pensa, da forma dele, é uma palavra de carinho, né? É um gesto, poxa, obrigado pelo que a senhora fez, a gente está Sim. gostando do seu trabalho. Sem falar os presentes, né, que eu ganhava, porque eu ganhava abacaxi, eu ganhava tapioca, eu ganhava mandioca. Eu nunca ganhei, eu nunca tenha recebido, não lembro de ter recebido uma palavra de carinho, mas eu tive várias situações que eu pude perceber, sabe, o carinho deles, de uma forma diferente, mas assim, uma mensagem de que legal que tu tá aqui, ou que bom, obrigada por estar aqui nos ajudando. É muito legal. Então, acho que assim, a primeira coisa é ir de coração aberto. A segunda coisa é ter muita perseverança. E a terceira coisa é paciência. Paciência, tratar com jeitinho, tratar com amor, que com certeza no final eles vão estar fazendo abaixo-assinado para a gente ficar. Ô, Dani, a gente tá caminhando pro final aqui, mas eu recebi uma pergunta aqui e só para rapidinho, para um casal jovem que está querendo Sim. iniciar, vamos ter que voltar lá no homeschooling, para o casal jovem que está querendo iniciar assim no homeschooling, você indicaria assim algo que possa ser um meio termo? Porque tá na escola e tal, mas não se sente seguro para pegar a criança e começar a ensinar, ou acha que, sei lá, é impossível. Como assim? Porque acredito eu que você vai focar muito na parte da participação dos Uhum. pais no pós-escola, né? Acredito eu, quando a criança voltar, vai bater nessa tecla. Mas fala aí pro pessoal, como que o pai pode ser mais ativo na Então, educação da criança? eu acredito que é super relevante falar sobre isso, da participação dos pais na escola, né? Porque algumas pessoas nem sabem, né, que a gente tem um espaço de discussão que visa a presença da comunidade escolar na escola, que é o projeto político-pedagógico, né? Cada escola tem um, como se fosse a Bíblia da escola. É ali que está, no projeto político-pedagógico, é ali que está. É, É, isso, é né? ali nesse documento, né, que está a descrição da comunidade, tanto física, onde a escola está inserida, como ideológica, qual é a ideologia da escola, o que a escola pretende alcançar com os alunos, o currículo, né, o cronograma dos conteúdos, cada série tem um cronograma, né, curricular, que é o que é previsto para trabalhar em determinado ano escolar. E isso os pais não sabem, mas essa é uma discussão que eles devem fazer parte, né? Eles têm que tomar consciência do que acontece dentro da escola e aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Só que hoje a realidade não é essa. Hoje os pais eles são muito ausentes, né? Porém, para um casal que gostaria, né, de iniciar o homeschooling, eu aconselho o seguinte: inicialmente estudar muito a estrutura da educação brasileira, né? Porque, como eu disse agora, cada série tem a previsão, né, de um conteúdo curricular a ser seguido. A gente, na faculdade, faz isso em 4 anos. Então, é muito difícil, né, que os pais alcancem isso num tempo reduzido. Eu não aconselho, né, que Também quem acho. não tem experiência e não sabe nem por onde começar, simplesmente tire o filho da escola e comece a educá-lo em casa. Eu aconselho sim, né, a inclusão dessa criança no meio escolar, ali para socialização, né, para que ela receba o conteúdo adequado, a orientação, né, dos professores, e junto com isso, né, o pai vai se fazendo mais presente na escola, vai chegando em casa, retomando o conteúdo com a criança, vendo qual foi a dinâmica utilizada pela professora, vai, junto com isso, buscando o entendimento do que aquela criança tem que aprender no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. E se for uma decisão do casal, fazer essa transição, né, de uma forma muito consciente e de uma forma muito técnica, porque embora a gente tenha emoções que nos levam, né, a tomar a decisão de praticar o homeschooling,
a educação não é emoção, a educação é técnica. Então, são coisas que devem ser Sim. pensadas, devem ser planejadas, devem ser estudadas, para depois o pai fazer essa transição para o homeschooling, né? E fazendo uma ressalva, que eu acho que, assim, a primeira coisa que o pai tem que fazer é se fazer mais presente na escola. Perfeito. Né? E lembrando pro pessoal aqui que nem eu acredito que nem a Dani, somos aqui, né, militante do homeschooling, né? Eu sou um cara curioso, que tô ali vendo o movimento crescendo e tal, e a Daniele é uma pedagoga, né, é da área, assim, e eu pedi para ela dar a opinião profissional dela. Então, como eu falei, né, e como a Dani falou diversas vezes aqui, é algo que, tudo bem, tem que ter uma legislação mais forte, mas tem que ser Com pensado certeza. assim, pelo menos umas 1000 vezes, né? E E lembrando pro pessoal parar também de pira que achar que todo professor é comunista, maluco, doutrinador, porque não, a claro gente que bem não. sabe que isso não é uma verdade, né? Então foi isso, gente. Foi um papo muito maneiro com a Dani. Espero que você possa vir aqui mais vezes, entendeu? E manda um beijo aí pra galera, manda um beijo pra tua comunidade indígena. Vai que, né? A galera e os índios Compartilhar o decidem link ouvir um com eles podcast. depois. Bom, obrigada de poder trocar uma ideia, né? Sabendo que a gente está sempre em posição de aprendizagem, né? Que o que a gente foi falado aqui seja entendido com bastante carinho, né? Que a gente não se coloca em momento nenhum de detentores do saber, mas do saber, mas que, assim, a gente tenta, né? A cada dia mais aprender, aperfeiçoar, e a gente está aberto para críticas também. Quem quiser depois conversar comigo no Instagram, pode ir lá me procurar. Eu vou ter o maior prazer de bater um papo, né, de conversar sobre algumas coisas, e sempre que me convidar, também estarei aqui presente. Então é isso, meus consagrados. Ficamos por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @JucaObreiro. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never